Nosso convidado da semana é o engenheiro Carlos Arthur de Alencar. Sócio proprietário da Enalter, ele vai nos falar sobre o pioneirismo desta empresa na aplicação do projeto Energia Solar, detalhando os benefícios alcançados com ela e os desafios futuros da humanidade para se adequar aos novos tempos. Energia Solar Enalter, a partir de agora aqui no Conexão Leão. Essa semana nós vamos falar sobre energia solar. E para nos contar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o engenheiro Carlos Arthur de Alencar. Carlos, como é que começou essa história da energia solar no mundo? Conta pra gente aí. Bem, na verdade, a energia solar é tudo, né? É toda a energia que a gente tem. Até a gasolina é energia solar, porque lá atrás, nos primórdios, ela vem de uma matéria orgânica, de alguma coisa viva. E todo ser vivo, de alguma maneira, se alimenta do sol, né? O álcool carburante é energia solar, porque a fotossíntese promove energia solar. Uma roda d'água é energia solar. Então tudo é energia solar. Agora, o que a gente chama hoje de energia solar é aquele aproveitamento direto da radiação, né? Você transforma diretamente a radiação em energia. E aí nós temos duas tecnologias paralelas. Uma que é a energia solar térmica, que feita voltada para gerar calor, que é um tipo de energia. E a energia fotovoltaica, que vai gerar eletricidade, né? Que é uma tecnologia que está bastante emergente, né? Nos dias de hoje. Atualmente. E como é que começou essa ideia de captar essa energia? Como é que foi? Conta essa história lá do início pra gente. As primeiras notícias que a gente tem do aproveitamento é para geração de vapor, né? Então, nós temos aí, lá em meados do século XIX, a gente já tem material aí, documentação mostrando experimentos. E tem, por exemplo, um prelo solar. O prelo é uma prensa para produção gráfica feito com energia solar, então um concentrador gerando vapor para movimentar essa máquina. Isso aí, esse aproveitamento ele foi esquecido ao longo do tempo, mas não que ele não tivesse sido dominado. Mas as naves espaciais aproveitaram então a energia solar fotovoltaica, isso desenvolveu muito, até que vieram as crises do petróleo, né? Notadamente as crises no Golfo Pérsico. Na época a OPEP era muito forte. Final lá dos anos 70, por aí. Exatamente. Então houve a segunda crise do petróleo ali em 79 e houve, para a gente ter uma ideia, o petróleo, a gasolina ficou assim 5 vezes mais cara em 5 meses. Rapidamente. E o mundo estava distraído para essa questão que um dia o petróleo ia acabar. Não se pensava na questão ambiental ainda, mas surgiu a comunidade científica percebeu que o petróleo era finito. Então, naquela época, as reservas conhecidas eram pequenas e se dizia que o petróleo ia acabar em 15 anos, né? Isso aí ali em 1980. As projeções eram de um término rápido. Então surgiam aquelas coisas assim, aterrorizantes, né? Que o mundo vai parar, né? O mundo não vai ter como funcionar mais. Então isso gerou um frisson, um questionamento, né? No ambiente acadêmico. E foi daí que a gente se envolveu com isso. Tudo começou. Quando você citou, voltando um pouco, as naves espaciais,
Isso lá nos anos 60 ainda. Exatamente. Que foi a época dos russos lançaram lá o Sputnik, né? E depois veio a Apollo, né? Exato. O projeto Apollo dos americanos, né? Corrida espacial. Começou ali, mais ou menos, a coisa começou a funcionar naquela época? O conhecimento científico já existia, mas como aplicação prática, né? Ali ela adquiriu um dinamismo maior. Se desenvolveu ali, podemos dizer assim. Exatamente. Eram células de baixa eficiência ainda. Elas são de baixa eficiência, mas eram de menos eficiência ainda. Mas para essa aplicação, por exemplo, espacial, onde a radiação é elevadíssima, né? A tecnologia fotovoltaica atendia bem. Já atendia bem. E ali elas ficaram conhecidas, né, que a gente via aquelas fotos, né, com aquelas placas longas, né, que iam se abrindo depois que saía da atmosfera. Ok. E você citou que a história da energia solar, não a história, mas a aplicação da energia solar começou mais evidentemente no final dos anos 70. E no Brasil, demorou para chegar ou já nessa época o Brasil já abraçou essa ideia? Conta isso para a gente. Vão no paralelo entre as tecnologias térmica e fotovoltaica, né? Okay. Já chegou a existir uma empresa de fotovoltaica no Brasil, mas ela não existia o mercado e ela não resistiu. Agora não me ocorre o nome. Já na térmica, começaram a surgir ali no final da década de 70, nós já tínhamos aí, começo dos anos 80, uma meia dúzia de empresas, né, basicamente em Minas Gerais e em São Paulo. Atuando já nessa área. Exatamente. Então o Brasil rapidamente entrou na história, ele não ficou para trás como em outros casos. A coisa não demorou a chegar aqui no fim do mundo aqui, né? No caso do térmico, não. É uma tecnologia relativamente simples. A parte científica da aplicação é mais complexa do que exatamente o produto. Ele não exige muita concentração de capital, então ficou fácil para o Brasil, principalmente por ser um país com uma insolação muito farta, né? O nível de insolação no Brasil é assim, na ordem de 2,5 vezes, por exemplo, de uma Alemanha, né? Então a gente tinha aqui um clima favorável e uma energia elétrica cara e uma tecnologia dominante, que era o do chuveiro elétrico, que não atende bem para clima temperado, porque à noite faz frio. Esfria. No caso de Belo Horizonte, tem um clima de altitude, e essa região aqui, Nova Lima e tudo, é muito favorável, porque você tem uma radiação boa de dia e é frio à noite. Então o chuveiro elétrico não agrada muito para um banho à noite. Né? Então, e a energia aqui era bem cara, a energia elétrica. Então aqui o mercado cresceu ao ponto que Belo Horizonte virou a capital brasileira da energia solar. É a cidade do Brasil disparado com mais... Que mais consome hoje, ou que mais usa a energia solar. O que mais aproveita? Exatamente. Tudo isso em função desse clima, dessa localização. Então, para mim, para o nosso telespectador entender, Carlos, os países frios, os países europeus, por exemplo, você citou a Alemanha, podemos citar outros vários ali daquela região, eles têm uma maior dificuldade de conseguir captar essa energia. Nós temos uma facilidade muito grande. Os países tropicais aqui da América do Sul, da América Central, é isso? Exatamente. O nível de radiação aqui é muito mais alto. Sempre lembrando que frio não quer dizer baixa radiação, né? Você está no Polo Sul, você pode ter muita radiação, é só olhar para o céu. Se o céu estiver azul, você tem radiação. Se você tem muito calor, por exemplo, na Amazônia, a radiação é menor, porque é muito nublado, é muito úmido. A própria atmosfera filtra muito a radiação. Belo Horizonte é um clima seco, a região aqui da Grande Belo Horizonte é um clima seco e de altitude, então você tem menos atmosfera, menos camada de ar para filtrar a radiação e
e também você tem um ar mais seco, mais limpo, né, que é mais transparente. Então você tem muita radiação. Então, por essa razão também, Belo Horizonte hoje está na liderança aí da energia solar. Exatamente. É isso? Belo Horizonte. Rio de Janeiro, que é muito quente. O Rio de Janeiro, pois é, essa é assim, uma pergunta que sempre me foi feita nas palestras, nos congressos, porque o que acontece com o Rio, né? O Rio, a gente não sabe, talvez um fator, o calor muito grande, qualquer banho atenda. Tem a tradição do gás, tem a idade da cidade, né? Belo Horizonte e região, a expansão imobiliária é muito grande, né? Então sim, você na hora de construir, você toma uma decisão de fazer uma construção, um projeto de 50 anos, né? Então você vai incluir, vai querer saber das tendências. O Rio de Janeiro é muito verticalizado, fica difícil adaptar, né? No prédio velho, por exemplo, Copacabana, tem prédios muito antigos, fica difícil você intervir. A cidade mais velha, né? Exatamente. O Rio de Janeiro é uma cidade bem mais antiga do que Belo Horizonte, evidentemente. Exatamente. E toda a sua estrutura é mais antiga. Assim como São Paulo. Assim como São Paulo. Está mais ou menos o mesmo nível, a mesma coisa. Né? São Paulo tem uma dinâmica imobiliária bem maior do que o Rio, é uma cidade, para começo de conversa, uma cidade muito maior, né? E com a economia muito mais dinâmica. Então você tem muita renovação, né, vamos falar, imobiliária, né? O tempo todo vocês estão criando bairros novos, demolindo, fazendo coisa mais moderna. E tem a parte da própria região metropolitana de São Paulo também, que é uma economia muito dinâmica, né? Ao contrário do Rio, que é coisa muito centralizada. Nós ainda vamos falar nos próximos blocos a esse respeito, mas só para que a gente possa ter esse entendimento. Estamos falando de energia solar, mas pelo que você está falando, muito segmentado para a área residencial. E para a área industrial? A energia solar como é que está? Está avançada, não está? Tem futuro, não tem? Como é que a energia industrial entra nessa história? É interessante você tocar nesse assunto, porque é a nossa grande fronteira, né? 60% da energia consumida no setor industrial é com calor. Vamos falar assim, na parte de alimentação, você tem banhos, limpeza, na parte de indústria metalúrgica, você tem lavagens, né? Enfim, na parte têxtil, na indústria têxtil tem um potencial muito grande. E uma análise de investimento das possibilidades de aplicação mostram que energia solar para a indústria é um grande investimento. Mas é preciso construir o mercado, né? Então, não existe a oferta, é uma tecnologia que tende a ser um pouco diferente para jogar a temperatura para a média temperatura. Hoje a tecnologia aqui dominante é de baixa temperatura. Então, você tem que desenvolver um produto, mas se você não desenvolve porque não tem mercado. Não tem mercado porque não tem a cadeia de valor. Não tem a cadeia de valor porque não tem o produto. Então a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso, né? Então existem projetos. Hoje a gente trabalha, faço parte da diretoria da Associação Brasileira, né, de Aquecimento Solar. E nós estamos num projeto com a Câmara de Comércio alemã, que pretende exatamente trabalhar para quebrar esse ciclo vicioso. E então esse projeto inclui obras de referência, divulgação da tecnologia e formação acadêmica, enfim, é todo um projeto aí que pretende romper. Então hoje nós temos aí no Brasil mais ou menos 60% da energia consumida num share, numa partição entre residencial e industrial. 60% do consumo de energia está na indústria e a energia solar, principalmente a energia solar térmica, 99% está no residencial. Quer dizer, não fizemos nada ainda. A gente pode mais que dobrar o mercado se a indústria estivesse equiparada ao setor residencial. Tem um caminho longo aí para isso. Tem muita oportunidade, muito espaço. Muito bem, Carlos.
Nós vamos falar mais sobre energia solar e no próximo bloco nós vamos falar mais especificamente da Enalter, essa empresa onde nós estamos falando aqui agora, essa empresa pioneira desse setor que está em Nova Lima. Daqui a pouquinho, no Conexão Leão.